Ela não entrou pela janela. Se você não deixou a porta aberta. Mesmo assim, quando você percebe, ela já está lá. Parada. Silenciosa. A borboleta preta não reage à sua presença, se ela simplesmente permanece. E é exatamente isso que deveria te preocupar. Porque quando algo aparece dentro da sua casa sem um padrão lógico, não é coincidência. É um sinal. E quase ninguém percebe o detalhe mais importante: o comportamento dela não é aleatório. Existe um padrão, e quem ignora isso, geralmente só entende tarde demais. Agora pensa comigo, quantas vezes você já viu algo assim e simplesmente ignorou? Quantas vezes algo estranho aconteceu no seu ambiente, e você escolheu não investigar? É exatamente assim que os sinais passam despercebidos. Eles não gritam. Eles não assustam de imediato. Eles apenas aparecem e esperam. No começo, tudo parece inofensivo. Uma borboleta. Um inseto comum. Mas o que diferencia esse evento de um encontro normal com a natureza, é o contexto. Ela não está no jardim. Não está perto da luz externa. Ela está dentro. Em um ambiente fechado. E mais do que isso, se ela não tenta sair. Esse é o primeiro ponto que quase ninguém observa. Insetos comuns entram por acidente e imediatamente tentam escapar. Eles batem contra a luz, procuram frestas, se agitam. Mas a borboleta preta não. Ela se comporta de forma diferente. Ela paira. Se move lentamente. Como se estivesse desconfortável. Como se aquele ambiente fosse, de alguma forma, familiar. E é aqui que o padrão começa a se revelar. Porque quando algo que deveria ser passageiro começa a agir como permanente, isso muda completamente o significado da presença. Agora observe onde ela aparece. Não é no meio da sala por acaso. Não é no centro iluminado do ambiente. Normalmente, ela surge em cantos. Próxima a paredes. Áreas menos movimentadas. Lugares onde o ar parece mais pesado. Lugares que você raramente presta atenção. E isso não é um detalhe irrelevante. Pelo contrário, isso é um mapa. Um indicativo claro de que o ambiente não está uniforme. Existem pontos onde a energia não circula, onde existe acúmulo. E a borboleta preta responde exatamente a esses pontos. Ela não escolhe aleatoriamente, ela é atraída. E quanto mais tempo ela permanece nesses locais, mais evidente se torna que aquilo não é apenas uma visita ocasional. É uma permanência silenciosa. Mas existe algo ainda mais importante: o comportamento dela ao longo do tempo. Porque não se trata apenas de aparecer uma vez. O verdadeiro sinal começa quando existe repetição. Mesmo horário. Mesmo local. Mesmo padrão de movimento. Isso transforma o evento em algo previsível. E quando algo estranho se torna previsível, ele deixa de ser um acidente. Ele passa a ser um padrão. E padrões revelam causas. Agora pensa, o que dentro da sua casa está se repetindo? Não apenas no ambiente físico, mas no emocional. Conflitos constantes. Pensamentos repetitivos. Cansaço que não passa. Sensação de peso sem motivo claro. Tudo isso cria um tipo de ambiente específico. Um ambiente que não se renova. E é exatamente esse tipo de ambiente que começa a manifestar sinais. A maioria das pessoas comete o mesmo erro nesse ponto. Elas focam no efeito e ignoram a causa. Tentam espantar a borboleta, abrir janelas, mudar o objeto de lugar, mas não olham para o padrão que permitiu que aquilo acontecesse. E é por isso que, em muitos casos, o fenômeno se repete. Porque o ambiente continua o mesmo. E enquanto o ambiente não muda, os sinais continuam aparecendo. A borboleta preta, nesse contexto, não é o problema. Ela é apenas o indicador. Um reflexo visível de algo que já estava acontecendo antes mesmo dela aparecer.
E quando você entende isso, a forma de reagir muda completamente. Você para de tentar eliminar o sinal e começa a corrigir a origem. Existe um momento específico em que isso deixa de ser apenas estranho e começa a indicar algo mais sério. E a maioria das pessoas ignora exatamente esse ponto. Porque não parece perigoso no início. Só que o padrão se intensifica. A presença se torna mais frequente. O comportamento mais estável. E o ambiente começa a responder. O ar parece mais denso. O silêncio mais pesado. A sensação de desconforto aumenta, mesmo sem motivo aparente. E é nesse ponto que o alerta precisa ser levado a sério. Porque quando o ambiente começa a influenciar a percepção, já existe um nível de saturação. E ignorar isso só permite que o ciclo continue. Agora, o que fazer diante disso? A resposta não está em reagir com medo, mas com precisão. O primeiro passo é a observação. Identificar exatamente onde e quando isso acontece. Mapear os pontos do ambiente. Entender o padrão. O segundo passo é a interrupção. Ambientes precisam de movimento. Luz natural, ventilação, som. Tudo que quebra a estagnação. Abrir espaços, mudar a disposição, trazer fluxo. O terceiro passo é presença consciente. Porque ambientes abandonados mentalmente se tornam vulneráveis. Quando você começa a prestar atenção, a ocupar o espaço de forma ativa, o padrão começa a se alterar. E com isso, os sinais deixam de ter sustentação. Mas existe um detalhe que quase ninguém considera: a influência do estado interno no ambiente externo. Pensamentos repetitivos, emoções não resolvidas, tensão acumulada, tudo isso impacta diretamente o espaço. O ambiente não é apenas físico, se ele responde ao que acontece dentro dele. E quando existe um acúmulo interno, isso se reflete externamente. A borboleta preta, nesse contexto, funciona como um ponto de convergência. Um reflexo visível de algo invisível. E ignorar isso é ignorar um sistema inteiro de sinais que o próprio ambiente está emitindo. Com o tempo, quando essas ações são aplicadas, o padrão começa a se desfazer. A frequência diminui. A sensação do ambiente muda. O espaço volta a ter leveza. E aquilo que antes parecia um alerta constante, desaparece. Não porque foi combatido diretamente, mas porque a causa deixou de existir. E isso muda completamente a forma como você enxerga esse tipo de situação. Porque você entende que não se trata de superstição, mas de percepção. De leitura de padrões. De atenção ao que normalmente passa despercebido. No fim, não é sobre a borboleta. Nunca foi. É sobre o ambiente que permitiu que ela estivesse ali. Porque quando o espaço muda, o que aparece dentro dele também muda. E o mais perigoso não é ver uma vez, é começar a achar normal. Porque quando isso acontece, o sinal já deixou de ser aviso, e virou parte da rotina. E quando um alerta se torna rotina, se ele deixa de proteger. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas perde o controle da própria percepção. Mas agora, você já sabe. E quando você sabe, você começa a ver. E quando você começa a ver, nada mais passa despercebido.